Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 12 em diante. Filipenses, capítulo 1, verso de número 12. Enquanto você vai abrindo, eu quero fazer uma breve introdução. Muitas vezes, irmãos, nós, como mensageiros de Cristo, e eu não estou falando mensageiro de Cristo como um pastor, estou falando eu e você, homens e mulheres que carregam a mensagem do Evangelho, não só em cima do púlpito, não só em cima do altar, atrás do púlpito, perdão, não só dentro da igreja, mas fora dela também. Então engloba todos nós. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, angústias e aflições, e na maioria das vezes nós imaginamos que aquilo que está acontecendo é para a nossa destruição. Muitas das vezes nós imaginamos que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, muitas das vezes parece que não vem pela permissão de Deus, porque muitas vezes nós oramos e pedimos o livramento do Senhor, mas esquecemos de orar e dizer para Ele que a permissão também vem dEle. Então acontecem coisas na nossa vida muitas vezes que nós imaginamos, não, agora é o meu fim, não, agora é o fim da minha família, não, agora é o fim do meu casamento, não, agora assim, agora, sabe aquele ditado, agora chutou o balde, agora chutou o pau da barraca, me perdoe a expressão, agora deu, agora é o final, não faltava mais nada. Quando eu achei que não faltava mais nada, me apareceu algo pior. Mas espere, irmãos, isso não é para a sua destruição. A Bíblia diz que todas as coisas, no livro de Gálatas, capítulo de número 8, verso de número 28, se não me falha a memória, perdão, Romanos 8, verso 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama ao Senhor? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ama ao Senhor de verdade? Então todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo que aos nossos olhos parece ser o final do nosso túnel, parece ser o fundo do nosso poço, mas todas as coisas, irmãos, a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é fiel, e ela está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus tem algo especial na nossa vida, mesmo no meio do caos. Deus tem algo para a nossa vida, mesmo no meio da mais profunda aflição. Alguma coisa o Senhor quer falar e fazer na nossa vida. Por isso que muitas vezes, irmãos, eu digo para você, em vez de orar, Senhor, me livra disso, me livra daquilo, diga, Senhor, independente do que aconteça, que seja permissão sua. Porque quando nós, irmãos, nos jogamos de cabeça dentro de um poço, nós temos que se virar para sair de lá. Mas quando Deus permite que nós sejamos lançados lá dentro, Ele também levantará o escape para nos tirar lá de dentro. Agora o problema é se jogar lá, como se estivesse tentando ao Senhor. Esse texto que eu quero ler para você, o apóstolo Paulo, ele está dentro de uma prisão, ele está no cárcere, e aí ele inicia escrevendo no verso de número 12, acompanha comigo por favor, Filipenses capítulo 1, verso de número 12, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Parecia que era o fim. Paulo é encarcerado, jogam ele numa prisão. Agora eu fiquei triste, pastor, agora eu estou na prisão, assim, né? Aí o Paulo questionando com o Senhor Jesus, está vendo? Foi me tirar lá, cidadania romana, judeu dos judeus, circuncidado ao 8º dia, agora estou aqui dentro, nesse presídio, nessa cadeia, nesse lugar de sombra, nesse lugar de solidão,
nesse lugar de desespero, nesse lugar de fome, irmãos. O apóstolo Paulo não estava sentado embaixo de um ar-condicionado, assistindo televisão numa tela de 65 polegadas QLED, tomando uma aguinha com gás, ou sabe lá Deus o que. Não, era estômago vazio, era fome, é prisão. E ele começa dizendo assim: olha, o resultado disso parecia que era o fim, mas não foi. O resultado disso foi para que melhorasse as coisas. Parecia que era o fim, mas só parecia. Só parecia. Não é o fim. Olha o que ele continua dizendo no verso de número 13. Mais uma vez, né? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Irmãos, os guardas foram evangelizados. Se Paulo tivesse solto, caminhando, carregando o evangelho nas ruas, e chegasse para um guarda e falasse: quero falar de Jesus para você, não conseguiria. Lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Tinha um propósito na vida de Paulo. Deus queria ganhar a guarda lá dentro. Se todos se converteram, a Bíblia não diz, mas que eles tiveram que ouvir o evangelho, ouviram, querendo ou não. O maior missionário que já pisou na face dessa terra estava lá preso. O homem que evangelizou o Oriente Médio, a Europa inteira, estava lá, era obrigado a ouvir. Aí eu pergunto para você, irmãos, nós estamos preparados dessa forma? Se o Senhor permitir que nós sejamos encarcerados, será que nós temos conteúdo suficiente? Será que nós temos vida com Deus o suficiente para lá onde a gente estiver, a gente permanecer fiel a Ele e mais, ganhar os que estão lá através do testemunho? Ou a gente chutaria o balde na primeira, irmãos? Na primeira cela já chutava o balde, esquecia que era crente, esquecia do evangelho, esquecia dos propósitos que Deus já operara na nossa vida. Será que estaríamos preparados para isso? Sabe por que nós não estamos, irmãos? Porque nós não pensamos mais nisso. Os nossos pensamentos são nessa terra, mas nós vamos compreender que nós não somos cidadãos dessa terra. Colossenses capítulo 3 vai dizer que os nossos pensamentos, eles devem estar no alto, nas coisas lá de cima. O ser humano, irmãos, o crente, o cristão, nós, a igreja do Deus vivo, tem colocado os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso entendimento, tudo nas coisas dessa terra. Mas não se engane, nós não somos daqui. A matéria é daqui, mas o sopro de vida é lá de cima. Por isso que a matéria fica, irmãos, nessa terra, e tudo o que nela existe. A sua casa fica, o seu carro vai ficar, o seu tênis vai ficar, o seu celular vai ficar, o seu PlayStation 5 vai ficar, a sua QLED, irmão, vai ficar. Pastor, eu nem sei o que é uma QLED. Nem eu sei direito, irmão, eu vi lá, daí eu estou falando. Eu sei que é um negócio granfino pelo preço. High definition, não tem mais bombril na antena, irmão, está entendendo o negócio? Acho que é isso que falta na juventude de hoje, irmão, botar um bombril na antena para sintonizar. O jovem anda meio fora assim, né? Graças a Deus aqui não tem nenhum, né? Mas eu conheço uns por aí. Continuando, verso 14. Olha só o resultado, irmãos. Sabe por que vale a pena não desistir, irmãos? Você sabe por que não vale a pena desistir na tribulação? Você sabe por que não vale a pena desistir quando tudo parece perdido? Porque nós temos uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor. E nós, irmãos, mesmo que você ache que não, somos um livro aberto. E o que é que tem dentro desse livro? O que é que tem dentro desse livro? Nós somos o luzeiro dessa terra, irmão. Paulo permaneceu firme. Olha o que aconteceu, verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, o que aconteceu com eles, irmãos? Se motivaram. Você às vezes provavelmente estava fazendo a obra de Deus assim, meia boca, sabe? Meia fase, assim, acho que hoje eu não vou no culto, né?
Acho que hoje assim, né? Puxa, eu estou tão cansado, amanhã ter que acordar tão cedo, meu Deus, toda semana é esse problema, vem a segunda-feira depois de domingo. Parece uma perseguição essa segunda-feira, está toda semana ali incomodando. Aí amanhã tem que acordar cedo, tem que arrumar a piazada, meu Deus do céu, um vai para a creche, um vai para a escola, um vai para a faculdade, outro vai para o trabalho. Aí eu estou cansado demais, eu vou ficar em casa. Irmãos, vale a pena, porque nós somos um livro aberto. As pessoas podem não falar, mas elas estão observando. O povo não estava falando, mas estava observando Paulo. Quando eles viram que Paulo estava preso, eles não entristeceram, pegaram a Bíblia e jogaram no mato. Muito pelo contrário, eles se motivaram a fazer a obra de Deus com mais afinco, com mais determinação. De manhã eu dei um exemplo ali em Blumenau, irmão. Você conhece o pé de jabuticaba? Quem conhece faz assim com a mão. Jabuticaba, um fruto maravilhoso. O pé de jabuticaba, irmão, quando ele dá pouca jabuticaba, eu já dei esse exemplo aqui. Quando ele dá pouca jabuticaba, a gente pega uma corrente ou uma mangueira e vai dar uma coça nela. Não se preocupe, irmão, a gente não vai pegar uma corrente e uma mangueira para dar uma coça em você, para você dar mais fruto. Mas a palavra está batendo, a palavra está tocando. Já pensou, irmão? Se é de amolecer os braços, né? Dar uma coça de corda, né? Em todo mundo. Mas a jabuticaba, irmão, jabuticabeira, quando ela leva uma surra, no ano seguinte ela dá o dobro, o triplo, 4 vezes mais, ela multiplica o fruto. O crente é igualzinho, irmão. O diabo tenta destruir. Levantou um problema na minha casa, pastor. Calma, irmão, não é para destruir a sua vida. Pastor, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço. Calma, irmão, não é para destruir a sua vida. Se fosse para destruir a sua vida, irmão, você acha que Deus permitiria que acontecesse? A nossa vida está nas mãos do Senhor. Você está conseguindo compreender? Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E se a nossa vida está nas mãos do Senhor, você acha mesmo que o Senhor ia permitir a nossa destruição? Se Ele nos quisesse no céu, irmãos, Ele estralava o dedo e o nosso fôlego de vida era retirado. Se a vontade do Senhor era nos recolher, irmãos, um estralar dos dedos dEle, não sobrava nada aqui na terra. Às vezes a gente esquece desse tipo de coisa. Pastor, Deus permitiu para minha destruição. Nunca. Pastor, é para separação do meu casamento. Jamais. Pastor, é para afastamento dos meus filhos. Mas nunca, irmãos. É para que a gente aprenda a amar no meio da tribulação. É para que a gente aprenda a perseverar no meio da angústia. É para que a gente aprenda, irmãos, a continuar sendo fiel a Deus, mesmo quando parece que não tem mais solução. O povo se motivou, verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, irmãos. Às vezes vem problema na nossa casa, na nossa vida. A gente pensa, pronto, agora é o nosso fim. Não, agora, pastor, agora não sei mais o que fazer. Irmão, se não sabe o que fazer, só permaneça, não saia nem para a direita e nem para a esquerda, continue trilhando. Lembre-se, nós não somos cidadãos dessa terra. Não esqueça disso, por favor. Nós não somos cidadãos dessa terra. A nossa vida nessa terra, irmãos, ela é curta, passa muito rápido, diz o Salmo 90, verso 10. Muito rápido, é um piscar de olhos. Esses dias a gente estava aprendendo a caminhar, irmãos. Agora o meu filho está aprendendo a caminhar. Daqui a pouco o meu neto, o bisneto está aprendendo a caminhar. A vida voa. Aí a gente quer limitar, irmãos, uma eternidade para com Deus. Dentro de 70 ou 80 anos no máximo, diz a palavra do Senhor também. No livro de Hebreus, capítulo de número 9, a partir do verso 27. Queremos limitar a nossa vida a 70, 80 anos, onde a maioria deles é canseiro, enfado, tudo passa rapidamente. Não, irmãos, a nossa terra não é aqui. E nós precisamos compreender isso todos os dias, porque nós estamos dando muito valor para as coisas terrenas e esquecendo das coisas espirituais. Quando faltam as coisas terrenas, corremos para as coisas espirituais. Mas se faltar as coisas espirituais, não adianta correr para as coisas terrenas, porque elas não suprem as necessidades espirituais. A espiritual supre a falta terrena, irmão, mas a terrena não supre a falta espiritual.
E a gente caminha nessa terra como se nós fôssemos passar a eternidade aqui nela. Os mais teimosinhos, irmãos, 80, 90, os mais antigos, né? Os que já têm nessa idade, porque dependendo da nossa alimentação de bolacha recheada e chips, irmão, Coca-Cola, 60 é lucro, se a Coca não correr por dentro antes, né? É lucro. Olha o que ele continua dizendo, verso 15: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Verso 16: estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivo falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe o que Paulo está dizendo? Não se preocupa com a tempestade não, a âncora está posta no chão. A minha esperança não está no governo, a minha esperança não está se eu vou sair do presídio. Ele não tinha nem esperança de ser solto vivo, irmão. Nós acabamos de ler ele dizendo, seja na minha morte ou na minha vida, não importa, ou seja, ele não sabia nem se ia sobreviver àquilo, não sabia nem se ia escapar dali. Aí, irmãos, vem aquela frase linda de Instagram, o verso seguinte, frase linda de Instagram, irmão. Stories de culto de domingo, perfeita, quer ler? Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que frase maravilhosa, irmão. O stories do Instagram, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É claro, né, irmão, a pança está trincando de cheio, o armário e a geladeira estão transbordando de alimento, irmãos. Saudável como uma criança. Aí dá um beliscão, a pessoa fala, não, sabe, o pastor apertou demais hoje. Um beliscão, irmão. Dá uma cutucada, não, o pastor apertou demais. Irmão, não é o pastor que está apertando, o pastor está sendo apertado. É dos dois lados, irmão. Antes dela ir, ela já veio. Eu falei, Senhor, como eu preciso melhorar. O pneu do carro nem está furado, pastor, está com a calibragem baixa, não vai dar de ir no culto hoje, né? Poxa vida, vai que estraga o pneu do carro, não está nem furado, irmão. A nossa âncora precisa estar no Senhor, irmão. Dificuldade vai aparecer, se nós estivermos nessa terra vivos, você pode ter certeza, irmãos, não é uma profecia, é uma realidade. Ela vai aparecer de uma forma ou de outra, irmãos. A vida não é um mar de rosas. O Evangelho não promete isso para mim e para você. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus foi muito claro nas suas palavras, quando Ele disse assim, olha, vocês no mundo tereis aflições. O mundo é cruel. O mundo jaz do maligno. Mas vós tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus. Então não é um negócio assim brilhante, pastor. Nossa, eu achei isso, eu achei aquilo. Não, irmãos, o Evangelho ele é puro e simples. Cristo precisa ser adorado, não precisa de necessidade do Senhor, irmãos. Você quer ver, irmão, você que tem aí, eu vou falar da minha idade para mais, de 35 para mais. Alguém de vocês, a mãe já chegou para você e perguntou assim, filho, você me ama?
Alguém lembra da mãe perguntando isso? Com medo, assim, com medo da resposta, né? Filhinho, filhinho, você me ama? Alguém já escutou o pai perguntando isso, irmão? Filho, filho, assim, né? Você me ama? Ele é o pai, irmãos, ela é a mãe. Quem precisa do amor deles é nós, não eles do nosso. É igual nós para com os nossos filhos. Quem precisa do meu amor é ele, não é eu que preciso do amor dele. Isso é recíproco. Se ele não quiser, irmão, depois ele acha uma varoa, casa e dá no pé. Que já está quase acontecendo, né? Está bem grande já. 1 ano e 5 meses. Logo, logo casa. Você está rindo? Daqui a pouco você vai ver ele casando. Meu Deus, pastor, passou 20 anos. 20 anos, irmão. Daqui a pouco nós estamos meio cabeça branca, passou 20 anos. Eu nunca vi, irmãos, antigamente o pai e a mãe chegavam para o filho e falavam assim: filhinho, você me ama, se a mamãe está preocupada. Existe, não muda nada, irmão. Não vai mudar nada na vida do filho, da mãe, não vai mudar nada. A gente ficava beiçudo com a mãe, irmãos. Claro, eu, né, que era mais abençoado. Ficava beiçudo com a mãe, ficava bravo, não vou falar com ela. Irmãos, alguém tem coragem para dizer que era abençoado assim que nem eu, não? Ah, são tudo anjo agora. Cadê o pastor Rafa para ver isso? São tudo anjinho. Você não vou falar com a mãe, quer saber? Não vou nem comer hoje. Vou expressar minha raiva para com ela. Morria da fome, irmão. O pratinho estava na mesa, não ficava ao redor assim: filhinho, filhinho, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, come que você vai morrer, igual hoje em dia. Muito pelo contrário, irmão. Meio-dia, o prato está na mesa. Meio-dia e meio, o pai e a mãe saiu, o prato é recolhido, não come mais. Não é a mãe e o pai correndo atrás do filho: come, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, essa criança não come, vai andando atrás com o prato. Não era assim não, irmão. Por isso que é uma geração de frouxo. Bota na mesa, quer comer, senta e come. A minha avó dizia assim, só chama uma vez. A lemoa que nasceu no navio vindo da Alemanha para o Brasil, irmão, a gente sabia que não ia ganhar nem café se não almoçasse. Podia correr para os matos, comer mamão, comer banana, podia roubar, comer aipim, podia arrancar aipim e comer, porque não ganhava comida. Mas pergunta para mim se no outro dia, meio-dia, a gente não estava na mesa sentadinho esperando a comida. Por isso que é uma geração muito frouxa, irmão. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Imagina no Evangelho. Imagina se chegar dentro de uma cadeia, irmãos. Imagina se chegar a padecer com grilhões nas suas mãos. É capaz de morrer antes de colocar uma algema, né? Por isso que nós precisamos se tornar fortes, irmãos. Gente grande, homens e mulheres valorosos de Deus, que carregam a mensagem do Evangelho e a sua âncora está fixada em Jesus Cristo, o Senhor. Por isso vale a pena a gente servir a Deus. Certa vez, livro de João, capítulo de número 18, a partir do verso de número 36, Jesus está diante de Pilatos. Pilatos interroga: tu és o rei dos judeus? Ele diz assim: tu o dizes. Mas quem és tu? Tu és rei, tu tem um reino nessa terra? E então no verso de número 36 de João, capítulo 18, ele diz: o meu reino não é desta terra. Eu não sou levantado com o exército para me defender. O meu reino é celestial, irmãos. O reino a qual nós participamos é celestial. Exerça isso, irmão. A gente vai continuar lendo. Verso 22. Olha só o que Paulo diz: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Está vendo, irmão? Não é só a gente que é meio doido da cabeça, que se morrer é lucro de verdade. Paulo também era. Verso 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha só o que Paulo diz, irmão. Eu estou em dúvida. Eu não estou em dúvida se eu como o arroz, que era de ontem, que sobrou, porque eu não gosto muito de comida de ontem. Se eu peço para a mamãe fazer o arroz de hoje. Eu não estou em dúvida se eu vou jogar o PlayStation 5 ou se eu vou esperar sair o PlayStation 6.
Eu não estou em dúvida assim se hoje eu vou acordar com vontade de orar ou se eu não vou acordar com vontade de orar. Paulo estava na dúvida, irmão, se ele iria morrer ou se ele preferiria não morrer. Porque se ele morresse, ele estaria com Cristo, e ele diz que é muito melhor. Mas se ele não morrer, ele continuaria glorificando o Senhor nessa terra. Hoje as escolhas estão um pouco diferentes, né, irmãos? Nós precisamos exercer, sabe o que, irmãos? A nossa cidadania. Você pode viajar o mundo inteiro, irmãos. Você pode ir para Nova York, você pode ir para Califórnia, você pode ir para Los Angeles, você pode ir para a Europa, você pode ir para a China, para o Japão, para onde for, irmãos. Só vai ter um lugar que você vai ter saudade. Sabe de onde? Da sua terra. Por quê? Porque a sua nacionalidade é aqui. Você não vai ter saudade assim de muita coisa. Vai ser só do arroz, o feijão e o ovo. Sabe, quando eu chegar no Brasil, aquele pãozinho com margarina e mortadela que eu desprezava, aquele arroz com feijão, com um ovo estralado, né, que antigamente, uns tempos atrás, era comida de gente pobre, hoje já não é mais. Mas aquilo que eu desprezava, eu quero comer assim até me transbordar. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa terra é aqui, é o Brasil. Você pode viver em qualquer lugar do mundo. Como é que você sabe disso, pastor? Eu tenho parente que mora fora, irmãos. Que eu também já estava doido para ir, mas não é para ir. Mas eu tenho parente que mora fora, a saudade deles é unânime. É o pãozinho francês que a gente come aqui no mercado, que a gente nem dá bola, irmãos. Às vezes seca do dia para o outro, joga para as galinhas, joga para os passarinhos. Ela falou, se um dia tu vir, não me aparece aqui sem pão francês, margarina e mortadela. Que pedido difícil, né? Para nós é fácil, mas lá não tem. Às vezes a nossa conexão aqui na terra não bate, irmãos, porque a gente não está exercendo a nossa cidadania. Nós somos cidadãos do céu. Certa vez, Paulo é pego pelos romanos e chicotado no lombo. Lanharam ele quietinho e não falou nada. Ele não era bobo nem nada. Os judeus estavam querendo prender ele para poder julgar em Jerusalém, crucificar como Cristo. Ele pensou, eu sei que eu vou morrer, mas a minha morte não vai ser essa. Eu quero uma morte um pouquinho melhor. Aí bateram nele, e ele bem quietinho. Aí ele falou assim, vocês sabiam que vocês bateram num cidadão romano? Ficaram todos desesperados. Como assim? Eu sou cidadão romano. Não, tu vai ser julgado lá em Jerusalém. Eu falei, não, vocês bateram num cidadão romano e eu exijo ser julgado em Roma, na minha cidadania. Tiveram que levar Paulo, irmãos, até lá. Aí acontece aqueles naufrágios, aquela loucura, a cobra morde na mão. Isso é no caminho até Roma. Só que daí a morte foi melhor, né, irmão? Guilhotina no pescoço. Melhor do que morrer crucificado. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente coloca a nossa vida na mão de tantas e tantas pessoas, mas a gente esquece que nós somos cidadãos dos céus e não colocamos nas mãos daquele que cuida da nossa vida dia e noite. Aquele que quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós, irmão. Nós muitas vezes colocamos nas mãos de pessoas que não têm instrução pela palavra de Deus e esquecemos da nossa cidadania que é do Senhor. Irmãos, a nossa cidadania de lá, eu exijo ser direcionado até o meu Senhor. É um exemplo de Paulo, irmão. E ele vai dizer isso nos próximos versos. Olha só o que diz. Verso 25, perdão. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha só o que ele diz no verso 27, irmãos. Isso aqui é para mim e para você nessa noite. Não importa o que aconteça. Irmãos, eu quero ser bem claro. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Grava isso na sua vida. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Cidadania digna do Evangelho de Cristo. Não importa o que aconteça. Pastor, o negócio ficou difícil. Não importa o que aconteça, irmãos.
Não recolhe a âncora, porque senão o navio sai sem rumo. Deixa a âncora no Senhor. Coloca os pés no firme fundamento, na pedra que é o firme fundamento, nosso Senhor. Como você está me olhando tão sério? Está servindo para você em nome de Jesus? Meu Deus, me ajuda a dar um sorriso aí, pelo amor de Deus. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania, irmãos. Pastor, a casa caiu. Eu não sou dessa terra. Pastor, me mandaram embora do emprego. Eu não sou dessa terra. Pastor, assim a minha família deu um problemão lá, pastor, não tem solução. Eu não sou dessa terra. Exerça a sua... Não é assim, não quero nem saber, irmão. Não é, né, andar anestesiado. É andar com confiança. É andar com esperança no Senhor. Não é tanto faz como tanto fez. É assim, a minha vida eu entreguei ao Senhor. Se eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, Ele é quem cuida de todos os nossos passos. Se a nossa vida está entregue para Ele, é Ele quem cuida de nós. Isso é confiança. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Verso 28: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Irmãos, a prisão não ia matar Paulo. O propósito de Paulo ainda não estava cumprido, irmãos. Por isso que eu digo para você, irmãos, o nosso propósito ainda não está cumprido. Como é que a gente sabe, pastor, quando o nosso propósito estiver cumprido? Aí você vai estar na glória, irmão. Ah, mas tem 10 anos, tem 20 anos, tem 50, tem 150 anos, não importa, irmão. Se Deus deixou ficar 150 anos nessa terra, é porque quando completou os 150 anos se cumpriu o propósito. Que às vezes essa palavra é até chata, né? Meu Deus, que propósito é esse? Você chega a dar ranço, né? Chega a arrepiar as costas, assim, propósito, tudo é propósito agora. Claro que é propósito, irmão. Você acha que Deus não tem propósito na minha vida e na sua? Ah, sim, claro, Deus ele chamou você lá assim, bem aleatório. Deus te viu lá passando e falou assim: eu acho que eu vou chamar esse abençoado, né? Assim está meio aborrecido, né? Meio triste, assim, o que você acha, anjo? Dá uma ideia aí pra gente, cadê o conselho do céu? Claro, eu fui chamado aleatório, irmãos. Você foi chamado aleatório, assim, ó, a sorte caiu sobre o fulano. Você não foi chamado aleatório, irmãos. O sacrifício foi feito por mim e pela sua vida. Sacrifício esse a qual eu e você jamais conseguiríamos pagar. Sangue carmesim, precioso, irmão, sangue valioso. Nada nessa terra consegue comprar, e não tem outro no céu para oferecer novamente. João capítulo 3, verso 16, filho único. Ah, pastor, eu fui chamado aleatório. Você é que pensa, irmão. Deus tem propósito na sua vida, porque senão você não estava aqui. Se Deus não tivesse um propósito na sua vida, eu e você, irmãos, nós ainda estaríamos vegetando na face dessa terra, andando sem rumo, sem bússola, sem direção nenhuma. Se Deus te escolheu, irmãos, cumpra o propósito dele, não importa o que aconteça. Exerça a sua cidadania. Se você estiver fora do país, irmãos, lá existe o consulado. Ah, deu um problema lá, confundiram meu nome, alguma coisa. São, joga na prisão. Não, eu sou cidadão brasileiro, eu quero ir para o consulado brasileiro, eles que me ajudem. É assim que funciona. Cadê o consulado brasileiro? Não está lá, então direciona ele para lá, resolve o problema. Ah, vai despachar do país, não importa, mas vai ser na minha cidadania. Você não foi escolhido aleatório, irmãos. A sorte não caiu sobre você.
Deus estava observando os teus passos antes mesmo que você aprendesse a dar o primeiro. A Bíblia diz, irmão, o salmista Davi diz mais profundo do que isso que eu acabei de falar. Ele diz assim, ó Senhor, antes que eu era uma substância informe, antes de eu ser alguma coisa, o Senhor já sabia todos os dias da minha vida. Não é aleatório, Deus permitiu que você nascesse. Por quê? Para que o propósito do Senhor se cumprisse na sua vida. Ah pastor, mas está numa prisão, não interessa irmãos, é lá onde vai se cumprir. Ah, mas a família aconteceu um problema, não importa irmãos, não é para destruição. Eu vou repetir o verso de número 27, não importa o que aconteça. Estou triste pastor, estou desanimado pastor, estou decepcionado pastor. Eu pergunto para você, quando foi que Cristo te desanimou, irmãos? Quando foi que Cristo te decepcionou? Homens e mulheres, irmãos, são falhos. Não coloque a sua esperança num homem, não coloque a sua esperança num pastor, irmãos. Não coloque a sua esperança num auxílio nessa terra, não. A gente está padecendo porque esquecemos, irmãos, da nossa cidadania. A nossa cidadã, corra para ela, irmãos, é do céu. Corra para ela. A gente muitas vezes canta uma canção aqui, irmãos, maravilhosa. Aquilo, irmãos, como diz o pastor Rafa, irmãos, arrepia até os dentes, irmão. Que canção é essa, pastor? Claro que eu não vou cantar, senão estraga ela, né, irmão? Mas ela diz assim, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Cadê o desespero do povo pela presença do Senhor, irmão? Cadê o desespero? Cadê a paixão novamente? Não, pastor, esfriou. Que esfriou o quê, irmãos? Na hora de cantar, irmãos, é glória a Deus e aleluia. Mas onde é que está a busca por isso? Cadê o desespero, irmão, de dobrar o joelho? Irmãos, nunca aconteceu com você de dobrar o joelho e você não sentir nada? Não digo nem na igreja, eu digo no seu quarto, em casa, no secreto, você com Deus. Aí o joelho dobrado pedindo, Senhor, abençoe isso, Senhor aquilo, Senhor olha a família, Senhor olha a igreja, pastor, meu Deus, abençoe o pastor, Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, não sei o que, e fica só, né, que parece o eco, bate no teto e volta, bate no teto e volta. Nunca aconteceu contigo, irmãos? E isso não te causou um desespero? A coisa mais desesperadora para mim, irmãos, é quando a oração bate no teto e volta. Aí o desespero faz coisas. Senhor, eu vou dormir de joelho, mas eu não saio daqui mais nem, como diz o ditado, que a vaca tussa. Ou o Senhor fala comigo. Teu servo Moisés fez assim, Senhor, e funcionou. Se o Senhor não for com a gente, ninguém arreda o pé daqui, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não me levanto daqui, irmão, acordar com as pernas dormentes. E nada. Ah, pastor, eu achei que o testemunho ia ser bonito, né? E a glória tinha descido. Não, irmão, nada. Só as pernas dormentes, aí sai arrastando assim ainda, né? Formigando. Senhor Jesus, Jesus me ajuda. Irmãos, isso não causou desespero em você? Senhor, ontem adormeceu as pernas, hoje o Senhor vai ter que me matar. Mas na hora de cantar, né? Eu quero me desesperar outra vez. Cadê o desespero, irmão? Você está feliz sem a presença de Jesus aí? Não, pastor, o que é isso? Como assim o senhor está dizendo que eu não tenho a presença de Jesus? Você está feliz, irmão, de dobrar o joelho e não ter resposta? De não sentir o afago do Senhor na sua vida? Ah, pastor, mas as aflições, mas as angústias, irmãos, verso 27, não importa o que aconteça, Deus não muda. Nada do que eu e você fizermos vai alterar o que Deus é, irmãos, nada. Lembra do exemplo que eu dei da mãe? Filhinho, a mãe perguntando, filhinho, tu me amas, tu me ama? Deus não está assim para nós, filhinho, tu me ama, filhinho, tu me ama? Filhinha, tu está com saudade? Filhinha, você está com saudade? É, Senhor, eu sei que está assim, está difícil, está corrido, Senhor, está difícil.
corre para cá, corre para lá, trabalho, isso e aquilo, e as programação da igreja, e aí tem ensaio, e aí tem não sei o que, aí a coreografia, daí tem que fazer comida, tem que dar banho nas crianças. O Senhor entende. Não, irmão, o Senhor não entende. Sabe por que eu digo que o Senhor não entende? Se você abrir o seu Instagram, Facebook, e olhar o tempo que você passa lá com Ele, você vai concordar comigo que o Senhor não entende porque você não tem tempo para Ele. Nós não temos desculpas, irmão. Nós não temos desculpas. Se desespere mais uma vez. Se apaixone mais uma vez. O que era para ser destruição, irmãos, resultou na propagação do Evangelho com mais firmeza, com mais afinco, com mais dedicação. Aquilo que era para destruir o seu casamento, irmãos, não é para destruir, é para você amar mais a sua esposa, é para você amar mais o seu marido. Aquilo que era para a perdição dos seus filhos, não era para a perdição dos seus filhos, é para que você ore mais por eles, para que você ame mais a eles, para que eles te amem mais ainda, para que crie no interior deles o respeito pelo pai e pela mãe, que hoje é tão escasso. Apaixone-se, irmãos. Entrega a sua vida para o Senhor. Pastor, eu já fiz isso faz tempo. Só da boca para fora, irmãos, não vale. Porque se a gente entrega a nossa vida para o Senhor, nós entregamos as ações também. Não é uma carteirinha, entreguei a vida para o Senhor. É mudança de vida, mudança de atitude, mudança de gestos, mudança de pensamento, exercendo a cidadania, irmãos, a qual nós fomos criados. Eu repito mais uma vez: você não foi escolhido aleatoriamente, irmãos. A sua casa não foi tirada da lama aleatoriamente. Sua vida não foi arrancada das garras do diabo, irmãos, aleatoriamente. Sua família pertence ao Senhor. Desde o dia em que você levantou essa mão santa e se rendeu ao Senhor, Ele tem cuidado de vós. Desde o dia. Pastor, mas eu não falei nada, pastor, só as lágrimas desceram. Irmãos, nós não compreendemos lágrimas, mas o Senhor conhece. O que eu quero que você faça nessa noite, irmãos? Ativa não o sininho da mensagem, mas ativa o ponteirinho do desespero nessa noite. Ative o modo apaixonado nessa noite, irmãos. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui, porque senão Ele não teria me trazido até aqui, irmãos. Porque não é uma escolha própria minha. Por isso que eu tenho certeza do que eu estou falando. Se fosse uma escolha própria, irmãos, eu saberia que poderia ser motivacional, mas não é minha escolha. Eu sei e eu compreendo que Deus quer curar muitos corações nessa noite. E eu sei que Deus, Ele já está falando com você. Aí no seu íntimo, no seu pensamento, as perguntas elas não cessam. Por que, Senhor? Por que disso, Senhor? Mas meu Deus, por que aconteceu aquilo aí, irmãos? Dá uma pisada no freio. Não pergunta, Senhor, por quê? Não pergunta para quê. Diz assim: Senhor, me ensina, me mostra para que eu consiga compreender o Teu propósito na minha vida. Deus quer mudar vidas nessa noite, irmãos. Eu queria pedir para o grupo se preparar. A oportunidade, irmãos, está sendo dada para todos nós. Não importa qual é o cargo que você exerce, não importa qual é a unção que você tem,
Não importa qual é a escolaridade que você possui, não interessa qual é o curso que você tem, fez ou deixou de fazer, não importa se você tem bastante dinheiro ou se você tem pouco dinheiro, irmãos, o Senhor quer mudar o seu coração. Nós não vamos, irmãos, ser uma igreja fria, a qual entramos e saímos por aquelas portas da mesma maneira. Nós não vamos ser um fã-clube gospel, a qual a gente vem e bate carteirinha, ó, pastor, estou aqui, tá? Não precisa me mandar mensagem na segunda-feira, o senhor está me vendo? Nós vamos ser, irmãos, um pedacinho do céu nessa terra. Nós vamos ser, irmãos, um pedacinho da glória que tem lá no céu. Nós vamos ser esse pedacinho dessa glória aqui nessa terra. Nós vamos exercer a cidadania que Deus, que Cristo nos deu. Só que eu não posso fazer isso sozinho. Eu não consigo fazer isso sozinho. Você precisa abrir o seu coração, irmãos. Eu não consigo fazer isso. Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que você é essa pessoa, irmãos, que não sente mais a presença de Deus. Às vezes até fala em mistério, irmão, mas você sabe que é algo que você aprendeu, não é aquela conversa com Deus. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes a conversa em mistério, irmãos, às vezes a pessoa fala na língua dos anjos, para tentar mascarar uma ausência da presença de Deus que tem aqui dentro. Porque quando Cristo, irmãos, desce com a sua glória, pelo menos eu, irmãos, nem a boca consigo abrir. O que eu tenho para oferecer? O que eu poderia dar ao meu Senhor? Que tipo de glória eu poderia dar a Ele que os anjos já não estão dando? Que tipo de adoração eu poderia fornecer ao meu Deus, que Ele já não está recebendo lá no trono celestial? Os céus, irmãos, a terra, tudo que existe nela, adoram e exaltam o Senhor. Quero pedir para você se colocar de pé nessa noite.